Você sabe qual é a diferença de patrocínio e doação? Vitor Você Delboni. sabe quais são as leis de incentivo à cultura? Ele está em uma Você varanda. sabe como que a isenção de imposto de uma empresa privada vira uma produção cultural? Com vegetação ao Então fundo. fica ligado que a Simone vai explicar pra gente. Letreiro. Ciclo de palestras, arte e educação. Lei de incentivo. Simone Alvim, sou doutora em psicologia, com especialidade em psicologia social e psicologia clínica, o que me deu uma certa bagagem, um background para trabalhar com projetos sociais. Simone é branca, tem cabelos castanhos longos e Feito ondulados. isso, encerrada a minha carreira acadêmica, eu abri uma empresa de consultoria que presta serviços a patrocinadores e proponentes de diversas leis de incentivo no Brasil. Ao fundo, sobre prateleira, um relógio, uma escultura de Dom Quixote e outros objetos. É lei de incentivo. Letreiro. Como funciona a lei de incentivo. No Brasil, a gente tem uma cesta de benefícios que totaliza 9% do imposto de renda devido sobre a pessoa jurídica, no caso dos impostos federais. De modo geral, eu dividi essa palestra em 4 temas, porque cada esfera de governo tem as suas políticas de incentivo fiscal. Essa cesta de benefícios funciona de modo a incentivar ações que o governo não consegue pleitear, mas que produz uma parceria com o setor privado. Simone usa blusa preta sem No mangas. caso das leis federais, todo patrocinador que tribute sobre o lucro real pode escolher um projeto aprovado a partir de cada secretaria que cuida desses temas, para ter o investimento do imposto devido, do imposto de renda de pessoa jurídica devido. Então hoje a gente vai falar sobre cultura, esporte, assistência social e saúde. Letreiro. Lei de incentivo à cultura. No caso da cultura, nós temos leis de incentivo nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Na esfera federal, o nome da lei é Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Ela tributa sobre o lucro, sobre o imposto de renda daquelas pessoas jurídicas que tributem sobre o lucro real, podendo investir em 2 tipos de modalidade, patrocínio e doação. No caso de patrocínio, o patrocinador pode investir 4% do imposto devido. Essa é a única lei que a gente vai ter uma concorrência, porque a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, e a Lei do Audiovisual. No caso dessas duas, o patrocinador tem realmente que escolher qual benefício, qual mecanismo de incentivo ele vai usar, sendo que ele pode usar as duas, mas não pode ultrapassar 4% do imposto devido. No caso do audiovisual, 100% desse valor investido tem isenção fiscal. No caso da Lei Rouanet, a gente tem 2 modalidades. O artigo 18, que são alguns produtos que tributam sobre o lucro, que tem 100% de isenção, exposição, filme, livro, ações de música erudita ou instrumental, enfim, tem uma lista de produtos que podem ter essa isenção de 100%. A outra modalidade é o artigo 26, que enquadra outros tipos de projetos que não tem 100% de isenção, mas tem uma margem que varia aí entre 60% e 70% de acordo com a modalidade do projeto e o imposto que o patrocinador paga, recolhe todo ano. No caso dessa lei, a operação financeira é muito simples. É um depósito numa conta bloqueada pelo governo, que também é administrada pelo governo. A partir de 20% do valor aprovado tendo sido captado, o proponente já pode pedir autorização de transferência dessa conta bloqueio, onde só o governo trabalha, mexe, administra, para a conta movimento, que aí sim é a conta que o proponente vai usar para executar o projeto. No caso da lei estadual, a isenção de imposto se dá sobre o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Nessa modalidade, cada proponente tem direito de investir até 3%, baseado em umas contas que a Secretaria de Finanças vai fazer, e com a modalidade, com o tipo de produto, com outros benefícios fiscais que esse patrocinador tenha, e vai definir qual é o valor que aquele patrocinador pode usar ao longo do ano.
A operação financeira da lei estadual é um pouco mais burocrática, varia de estado para estado, mas de modo geral ela tem uma emissão mensal de boletos que vai incidir sobre o imposto mensal. Então essa conta é feita baseada no histórico de um ano antes, os últimos 3 meses de comercialização, e a própria secretaria já vai definir qual é o valor disponível para cada mês para aquele patrocinador. No caso das leis municipais, o benefício vai incidir sobre o imposto de ISS e IPTU. Cada patrocinador pode investir ali 20% do imposto devido no ano, a partir de algumas modalidades. Como esse benefício é municipal, essas especificidades de cada cidade vai se basear no edital de cada lei. Então, de modo geral, o que acontece hoje é que esses 20% é geral para todo o município, mas a isenção varia de edital para edital. No caso da cidade de São Paulo, onde a gente se encontra, a isenção está condicionada à região da cidade onde vai ser realizado, onde vai ser executado o projeto. Quem são os beneficiários? Então, quanto mais periférica for a região e quanto maior o número de beneficiários de população mais vulnerável, maior é a isenção do imposto sobre aquele projeto. Na cidade de São Paulo a gente tem um mapeamento disponível na Secretaria Municipal de Cultura, nas páginas onde orientam a inscrição do projeto para obter esse benefício. Tem um mapeamento da cidade de acordo com essa isenção fiscal. Então, isso é uma conta que o proponente consegue fazer na hora que ele inscreve o projeto. No caso das leis de cultura, todo e qualquer cidadão pode ser proponente. Então, a gente está falando de pessoa física e de pessoa jurídica. As pessoas jurídicas têm uma limitação de orçamento maior do que a pessoa física e costuma ter algumas exigências relacionadas aos tipos de atividades que aquela pessoa jurídica desenvolve. Uma exigência comum é que seja, então, um proponente com quinais, com atividades econômicas no seu CNPJ que se relacionem com produtos culturais, e principalmente na lei federal tem que ter aquele produto que ele está se propondo a realizar o projeto. E outra coisa importante da lei federal é que a pessoa jurídica pode doar 4% do seu imposto de renda para projetos onde se trata de patrocínio. Qual é a diferença do patrocínio para doação? O patrocínio tem a logomarca da empresa vinculada ao projeto e veiculada no material de divulgação. Material de divulgação no musical Escola do Rock. No palco tenuamente iluminado, jovens dançam, tocam guitarras animadamente. Rock é o caminho, rock é viver. Teatro Santander e Simpla, apresentado por Congás. No caso da doação, não pode haver a divulgação da logomarca. A porcentagem do imposto é maior, é 6%, mas não pode haver a publicidade da marca do patrocinador. Isso acontece em alguns tipos de empresa que não pode ter logomarca veiculada em projeto cultural, que se trata de empresas de produtos fumígenos, em alguns casos também de bebida alcoólica. Letreiro, lei de incentivo ao esporte. No caso das leis esportivas, parecido como a lei de cultura, nós temos 3 instâncias de benefícios fiscais, incentivos fiscais: federal, estadual e municipal. No caso da lei federal, nós tivemos uma alteração recente esse ano que aumenta o limite de patrocínio no caso da pessoa jurídica e da pessoa física. A pessoa jurídica podia investir 1% do imposto devido, hoje ela pode poder investir 2% do imposto devido, e a pessoa física, que antes podia investir 6%, poderá investir 7%. No caso da lei federal, nós temos 3 modalidades de projeto. Alto rendimento, que tem um limite de valor de 5 milhões. Esporte de manifestação de participação, que tem um limite de 2,5, e a modalidade educacional. Nessa não existe teto para o projeto.
A remuneração de captação também muda para cada um desse tipo de projeto, mas o mecanismo financeiro, a operação financeira para receber esse patrocínio é a mesma para todos os tipos desses 3 tipos de projeto. É o depósito numa conta bloqueio, administrada pelo governo. A partir de um mínimo, o proponente pede a transferência para o projeto, feita uma readequação à realidade da execução, e assim conclui a execução do projeto. No caso da lei esportiva, a gente tem uma especificidade que apenas o proponente, pessoa jurídica sem fins lucrativos, pode ser proponente de projeto nessa lei, desse mecanismo. Isso limita um pouco o acesso ao mecanismo, mas de modo geral faz com que federações, confederações, associações esportivas com atividade, com KNAI no seu CNPJ específicos de ações esportivas, possa ser proponente. No caso das estaduais, isso vai variar de acordo com o edital para cada estado. No estado de São Paulo, somente proponentes, pessoas sem fins lucrativos podem atuar. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e pessoas físicas podendo ser proponente, com a diferença que na inscrição do projeto precisa já ter o contrato de patrocínio. Das leis municipais, idem. Os municípios são responsáveis pela publicação dos editais. A isenção vai incidir sobre os impostos ISS e IPTU. E a porcentagem da isenção em cima do patrocínio da doação recebida vai variar de cidade para cidade. A maioria trabalha com a porcentagem de 70% a 80%, mas a gente consegue encontrar alguns municípios que tenham a isenção de 100%. Com essa diferença também de a partir de cada edital ter essa prescrição de que tipo de proponente, pessoa jurídica ou pessoa física, pode propor projetos. No caso das leis de assistência social, a gente vai trabalhar com 2 modalidades, a infância e o idoso. Essas leis, embora tenham editais federal, estadual e municipal, a legislação que fundamenta esse mecanismo é a mesma, é uma lei federal e vai incidir somente, embora tenha outras esferas, vai incidir somente o imposto de renda, não vai afetar nem ICMS nem ISS. O que acontece é que esses fundos estão baseados na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso da infância, que são geridos por Estado e município também. No caso do município, os editais são responsabilidade das secretarias ou de ação social ou de cuidado da infância. Entretanto, também está atrelado ao governo federal porque é uma isenção de imposto de renda de pessoa jurídica. Na lei da infância, a gente tem em São Paulo o FUNCAD, que está ligado à Secretaria Municipal, o CONDECA, que está ligado à Secretaria Estadual, e em algumas cidades do interior a gente tem um mecanismo chamado FIA, que é um Fundo de Infância para Adolescência. Esse mecanismo, essa operação financeira é um pouco diferente das leis esportivas e culturais, porque todo o depósito é feito num fundo geral do programa, e a partir de um mínimo e de comprovação de quem foi o patrocinador, para qual projeto foi o recurso destinado, o governo vai destinando esses fundos, esses valores dos fundos para cada projeto. A vantagem disso é que o fundo consegue aplicar todo o recurso destinado para aquele mecanismo e ter algum rendimento ali que vai também sustentando esse fundo posteriormente. Então, o dinheiro não só passa pelo governo, como é no caso das culturais e esportivas, ele também funciona para ações que sustentem os fundos, os conselhos e as secretarias municipais. No caso das leis sociais, a gente tem uma especificidade que apenas 2 delas podem haver cobrança de remuneração de captação. Isso é uma coisa importante para a gente falar, porque leva para uma problemática aqui de mercado que se relaciona à captação de recursos. Não adianta um captador
trabalhar nessa captação de recursos para projeto da infância e cobrar a porcentagem de mercado que se cobra sobre a captação. Por quê? Porque essas leis não permitem, as leis da infância, em nenhuma dessas esferas que eu falei, a captação, a remuneração de captador externo, muito menos interno. Então, nesse caso, quando um captador cobra pela captação de recursos, ele cobre um santo para descobrir outro, porque ele colocou um dinheiro ali de onde ele não vai poder ser remunerado, e na exigência da remuneração ele obriga a instituição sem fins lucrativos, que é uma prerrogativa desse mecanismo, a tirar verba de contas administrativas para sustentar esse serviço. Então isso é uma coisa que os governos têm ficado atentos, e isso não é permitido por lei. Então essa é uma lei onde carece de regulamentação sobre remuneração, porque de modo geral as instituições sem fins lucrativos têm dificuldade para ter esse profissional internamente, ou rever políticas de captação de recurso das empresas captadoras. Ainda dentro do tema assistência social, a gente tem a lei do idoso, que também está baseada no Estatuto do Idoso e também funciona nessa modalidade de fundos. Então a operação financeira é parecida, o patrocinador vai fazer um depósito no fundo do idoso, e o governo, a partir dos critérios dos seus editais, vai transferir esse dinheiro para a conta do projeto. Agora, o que cabe nessas ações, nesses mecanismos? No caso da infância, são ações educativas, socioeducativas e culturais. De modo geral, são ações que fundamentam atividades no contraturno das crianças, principalmente crianças da rede pública. São projetos gratuitos, que não pode haver cobrança de ingresso, nem cobrança de nenhum tipo, e são ações que vão fundamentar a educação das crianças, educação em situação de vulnerabilidade social. No caso do idoso, também são ações culturais, ações de cuidado e assistência social para idosos em situação de violência ou abandono, ou que estejam institucionalizados, as casas de repouso, asilos, enfim. No caso da lei da infância, o proponente também precisa ser uma instituição sem fins lucrativos, com essas atividades previstas nos seus CNAES, de assistência social, educativo e cultural. No caso do idoso, são instituições sem fins lucrativos, com ações de assistência social, saúde e cultura. Bom, os editais também são atrelados às esferas, então isso também muda de estado para estado, embora estejam fundamentados todos na mesma lei federal. Letreiro, leis de incentivo à saúde. Por fim, a gente vai falar do último tema. Trata-se dos projetos de saúde que estão vinculados ao Ministério da Saúde, dividido em duas modalidades. O PRONAS, que é o Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, e o PRONON, que é o Programa Nacional de Atenção às Políticas de Oncologia. No caso desses dois mecanismos, a mesma coisa, vai incidir sobre o imposto de renda de pessoa jurídica que tribute sobre o lucro real. Essa é uma prerrogativa para todas as leis com o mecanismo de isenção fiscal federal. É sempre sobre o imposto de renda da pessoa jurídica que tributa sobre o lucro real. No caso do PRONAS, o patrocinador pode usar 1% do imposto devido e tem 100% de isenção. A especificidade dessa lei é que o proponente precisa ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, com CNAES, com atividades no seu CNPJ ligadas à assistência social, de saúde e cultural. Elas são ações que fundamentam a assistência mesmo, o cuidado. Então a gente está falando de algumas ONGs, no caso da oncologia, que sustentam ou que dão apoio para pacientes, principalmente de fora da cidade, que ficam em algumas casas próximas aos hospitais, casas de acolhimento sem fins lucrativos, que ficam próximas aos hospitais com esse tipo de atendimento, com atendimento oncológico. Ou fomento e formação de profissionais que atuem nessas áreas, de diversas áreas, não só da saúde, mas que estão dentro desses serviços, ou ações culturais que fomente
diversão, cultura, e nesses momentos, ou dentro dessas casas de repouso, casas de acolhida, ou nos hospitais onde já o paciente está fazendo tratamento. Como a especificidade dessa lei é ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e que tem essas atividades de assistência nas suas atividades econômicas, é muito comum que essas instituições não tenham a expertise de produzir ações culturais. O que a gente vê acontecer no mercado? Relacionamento institucional entre duas instituições que não têm fins lucrativos, uma de caráter cultural e a outra de caráter assistencial, assim como é prescrito nessa lei. Quando essas instituições se juntam nesse relacionamento institucional, a instituição sem fins lucrativos que tem a expertise cultural consegue realizar dentro dessas outras que não tem, que normalmente não tem, essas ações que vão, no fim, estar destinadas aos pacientes. Então, para citar um exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem esse relacionamento institucional entre o Museu do Futebol e o Hospital das Clínicas, que geograficamente está na mesma região da cidade, muito próximo, inclusive. Então, o Museu do Futebol vai para dentro do hospital produzir oficina de leitura, biblioteca andante, ações que vão produzir ali cultura, produção de outras conexões dentro do hospital, que de modo geral podem facilitar o dia a dia daquele paciente, podem amenizar o dia a dia daquele paciente de sofrimento com câncer. No caso do PRONAS, o Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, o mecanismo muito parecido com o PRONON, trata-se de a isenção fiscal de 1% do imposto devido da pessoa jurídica que tribute sobre o lucro real. Esse programa vai incentivar, vai estimular a projetos que estejam voltados especificamente a essa população, e por causa disso o proponente também tem que ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, com atividades de saúde, atendimento, assistência social à pessoa portadora com deficiência, pesquisas nessa área e formação de profissional de todas as áreas que atuem especificamente na pessoa com deficiência. No caso dessa lei, a gente tem várias instituições que se utilizam principalmente para a construção da estrutura física, né? A estrutura física, equipamentos, medicamentos, prótese, coisas que o serviço possa auxiliar principalmente a pessoa em vulnerabilidade social, e formação de profissional e estimulação de pesquisas que prevejam, inclusive, diagnóstico recente, prognósticos que possam retomar movimento, porque no caso da pessoa com deficiência a gente está falando de pessoas que já nascem assim ou pessoas que se acidentam ao longo da vida e que têm alguma expectativa de recuperação desse movimento. Letreiro. Resumo. Importante a gente dizer que a cesta no Brasil hoje, a cesta de benefícios fiscais no Brasil hoje é composta por essas 6 leis. Ela dá um total de 10% do imposto devido, sendo que essas leis não concorrem entre si, com exceção das leis culturais, que são a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Cada patrocinador pode se utilizar desses dois mecanismos, desde que a soma dos patrocínios não ultrapasse 4% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Caso o patrocinador use a lei do audiovisual, ele pode ainda usar a Lei Rouanet, tomando esse cuidado de que não ultrapasse esse valor e que ele escolha a modalidade na Lei Rouanet entre doação e patrocínio. No caso da doação, ele poderá usar 6%. Bom, gente, o assunto é complicado, são muitas informações, as informações são detalhadas. Todas as secretarias disponibilizam essas informações de modo que o acesso a essa informação seja universal no Brasil, e que toda e qualquer pessoa do país seja capaz de propor projetos. Eu agradeço a vocês pela atenção. Qualquer dúvida ou contribuição que vocês possam dar sobre esse tema, fiquem à vontade, pronunciem-se nos comentários.
E aí, gostaram? Vitor Se Delboni. vocês quiserem saber mais sobre o nosso ciclo de palestras Arte e Educação, se inscrevam aqui no nosso canal. E deixe aqui embaixo o seu comentário ou a sua pergunta. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.